Ajuda. A FPR Inkutani quer exterminar todos os Hutus. Governos de todo o mundo, ONG. Por favor, ouçam a voz do povo Hutu que geme desesperadamente sob o jugo do poder totalitário e sanguinário da FPR Inkutani. Caros governos e ONG. Já passaram mais de 30 anos desde que o povo Hutu sofreu abusos e execuções sumárias por parte da RPF Inkutani. Fez ao silêncio cúmplice ou com a cumplicidade de muitos governos e de muitas organizações não governamentais. Muitos deles comportam-se desta forma por falta de informação. Outros por manipulação da RPF Inkutani. Outros permanecem em silêncio por intimidação. Na verdade, a FPR Inkutani maneja habilmente estas armas mortíferas que precedem. Acompanham e protegem o seu plano para conquistar, manter e preservar o poder que conquistou, escrevendo a história, não com uma caneta, mas com uma Kalashnikov, arma. Caros governos e ONG, temos a impressão de sermos injustamente condenados à morte sem julgamento. Temos a impressão que o extermínio do povo Hutu foi decidido por um governo ou por uma ONG com grande poder e que confiou esta missão macabra à Frente Patriótica Ruandesa, RPF Inkutani. Tem cumprido com excelência a sua missão desde 1 de outubro de 1990. FPR Inkutani, que se auto-intitula Máquina de Matar, e que tem o leão como símbolo do seu modus operandi. Esta FPR Inkutani exterminou os Hutus desde 1 de outubro de 1990, sem ter sido condenado ou julgado por qualquer tribunal, governo ou ONG. É preciso dizer que os Tutsis que não quiseram seguir o seu plano sanguinário sofreram e ainda sofrem o mesmo destino dos Hutus. Para levar a cabo o seu plano diabólico, o RPF Inkutani provocou um genocídio no Rwanda. As primeiras vítimas deste genocídio foram as altas autoridades do Rwanda e do Burundi do grupo étnico Hutu. Testemunhas afirmam que este ataque foi cometido pela própria FPR Inkutani, que queria provocar muitos massacres para encontrar razões políticas para ganhar o poder, a sua obsessão. Não há nenhuma investigação internacional realizada para negar estas testemunhas. Ninguém impediu a FPR Inkutani de organizar esta investigação. Em qualquer caso, quando cometemos um crime, o beneficiário desse crime é normalmente o primeiro culpado presumido. Não há dúvida de que o FPR Inkutani é o único beneficiário deste ato cobarde e desprezível. Sem dúvida. O RPF Inkutani é o primeiro presumivelmente culpado deste ataque até que seja apresentada prova em contrário, o que só uma investigação internacional livre pode fornecer. Não é apenas o ataque ao avião que exige o estabelecimento de uma investigação internacional. Os massacres em massa que se seguiram a este ataque até aos dias de hoje exigem também uma investigação internacional. A versão que se impôs à opinião internacional é a dos vencedores, que são os FPR Inkutani, cujo principal ideólogo famoso afirma que não se pode comer a omelete sem ter esmagado os ovos. Esta versão do FPR Inkutani branda a sua inocência e castiga a culpa de cada Hutu, vivo ou morto, seja bebê ou velho, todos são considerados genocidas pelo regime do RPF Inkutani. Este regime conseguiu convencer a opinião internacional por todos os meios. A partir de agora, o FPR Inkutani recebeu credenciais para caçar até à morte todos os Hutus onde quer que estejam sob o sol. Quando a RPF Inkutani massacra bebés Hutu, ninguém reage a nível internacional. Pois dizem que estão a lutar contra os genocidas. Aqueles que massacrou antes de 1994 nas regiões que ocupou no norte do Rwanda também caem no mesmo saco. Esta injustiça perfumada exercida contra os Hutus pela RPF nunca poupou alguns Tutsis que querem falar a favor dos Hutus. Mas a RPF usa o massacre dos Tutsis como ponte para se deslocar até às margens do massacre dos Hutu. A história da caça ao homem Hutu, agora considerada genocida pela RPF, atingiu um nível mais intolerável nos anos de 1996, 1997, 1998 nas florestas do Congo,
antigo Zaire. Nessa altura, a RPF caçava refugiados Hutu, crianças, mulheres e idosos. O Acnur e muitas ONG e governos apoiaram este extermínio. O FPR Inkutani massacrou e continua a massacrar refugiados Hutu no Congo. Mas não poupou os que estavam no Ruanda ou noutros países. A RPF Inkutani é especialista em tortura. Só Deus conhece o sofrimento que inflige às suas vítimas nas prisões oficiais, nos centros de detenção secretos e nos centros ou casas de trânsito. Os Hutus são torturados mortal e continuamente, de forma permanente e sistemática. Com a bênção de certas ONG e de certos governos que ainda apoiam este regime sanguinário que nunca existiu desde a criação do mundo. Na verdade, o FPR Inkutani estabeleceu um regime totalitário e sanguinário, um sistema de apartheid que marginaliza os Hutus. Mas para enganar a vigilância dos governos e das ONG, ele incorpora certos fantoches Hutu no sistema depois de lhes ter feito uma lavagem cerebral, configurando-os no seu sistema de máquina de matar. Caros governos e ONG, mostrem que não são cúmplices deste regime, condenando o vosso plano macabro de exterminar os Hutus onde quer que estejam no mundo. Organizar uma investigação internacional gratuita e eficaz para determinar o autor intelectual do genocídio de 1994 no Ruanda. Organizar uma investigação internacional para determinar e julgar a responsabilidade do RPF Inkutani no extermínio dos Hutus e Tutsis que viviam no Ruanda antes de 1994. Não somos ingênuos. Sabemos a verdade porque fomos vítimas na primeira pessoa. Pedimos-lhe que reconheça esta verdade e faça justiça. Pedimos que deixem a justiça punir aqueles que foram denunciados pelo relatório de mapeamento e que haja consequências políticas. Porque um líder que massacra o seu povo merece as sanções previstas pela justiça internacional e não pode mais receber honras com tapete vermelho e fanfarras. Que o Acnur reconheça os refugiados Hutus espalhados nos países africanos e noutros países do mundo. É uma injustiça escandalosa permitir que estas pessoas definhem na pobreza para as forçar a regressar ao Ruanda para serem torturadas e executadas. Que a palavra genocida, demasiado cara ao governo da RPF, Inkutani, não seja mais utilizada indiscriminadamente para designar os Hutus. Esta linguagem é injusta e quem a utiliza de forma abusiva e de má fé deve ser denunciado e julgado. Condenar retoricamente um grupo étnico inteiro como genocida constitui um crime que vai para além do próprio genocídio. Na verdade, quem se atreveria a chamar genocidas a todos os alemães? Foi este crime de grande manipulação que o RPF Inkutani cometeu e ainda comete contra os Hutus. Infelizmente, muitos governos e ONG caíram na sua armadilha insidiosa ou estão com ele nesta conspiração. Chegou, por isso, o momento de corrigir os erros e fazer justiça aos Hutus que foram massacrados pela FPR Inkutani desde 1990 e que ainda são ameaçados de extermínio por este regime de apartheid Tutsi da FPR. Inkutani. Caros governos e ONS, ajuda! É urgente! A FPR Inkutani quer finalizar de uma vez por todas o extermínio dos Hutus iniciado a 1 de outubro de 1990. O FPR Inkutani está em vias de exterminar os Hutu e os Tutsi que viveram no Ruanda antes de 1994 e os seus descendentes e de concluir este trabalho sangrento. A RPF Inkutani está também a matar refugiados Hutu noutros países. A RPF Inkutani está a matar Hutus nos seus próprios países como o Congo e o Burundi. Por favor, parem com esse extermínio. É agora ou nunca.